Vamos continuar aí nesse tema abrangente chamado legislação tributária. A gente está vendo tudo que está no Código Tributário Nacional, né? A partir do artigo 96 em diante, todas as aulas vão ter o embasamento no CTN, exceto depois quando a gente for tratar dos impostos específicos de cada um dos entes. Então agora qual que é o assunto? Vigência e aplicação da legislação tributária. Ou seja, qual é a previsão do CTN para entendermos quando que a legislação tributária entra em vigor? Que legislação? Todas aquelas normas e atos normativos que a gente viu no vídeo anterior. E como que se aplica, ou seja, vigência e aplicação da legislação tributária. Portanto, o embasamento legal para essa aula, para esse vídeo, vai ser lá no capítulo 2 do título, que traz legislação tributária dentro do CTN, Código Tributário Nacional. Nós temos lá a vigência, artigo 101 a 104, que a gente vai ver, e a aplicação, artigo 105 e 106. Mas não vai ver só o artigo, a gente vai contextualizar, trazer também alguns pontos importantes sobre isso. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, sobre vigência, é claro que quando a gente estuda processo legislativo dentro lá do direito constitucional, a gente aprende todas as nuances desse caminho percorrido pelo Poder Legislativo até que um determinado projeto de lei se torne em lei e entre em vigor e esteja valendo. Então, olha só, acabou a lei, entra em vigor. Então, a gente precisa entender a validade, as definições do seguinte: entra em vigor. Então, eu tenho vigência. Mas eu também tenho que analisar se uma determinada lei ou legislação é válida e também se ela é eficaz. Então, qual é a diferença disso? Bom, uma legislação válida, ou seja, que tem validade, é aquela que percorreu todos os seus trâmites e caminhos legalmente e constitucionalmente previstos e completou o ciclo do processo legislativo para que fizesse surgir, nascer essa lei no nosso ordenamento jurídico. Então, você vai ter lá uma minuta de um projeto de lei que é feita por algum parlamentar, ou por alguém que tem iniciativa para fazer, entrega lá numa casa, vai ser votado, vai ser deliberado, passa pelas comissões, tudo isso se aprende lá no direito constitucional. Sendo aprovado pelo Poder Legislativo, né, uma lei, geralmente é levada à sanção ou veto do presidente, que sanciona ou veta. Se ele sancionar, ele promulga e publica, e a partir do momento em que ela é publicada, pronto, ela nasceu, ela passa a existir. Se ela percorreu todos esses caminhos, ok, ela será considerada válida. Então, é a análise da validade da legislação nesse caso, ou seja, se a iniciativa foi correta, se cumpriu todas as formalidades e se também o assunto dessa lei está de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. Então, a validade ela é analisada sobre o aspecto formal, a forma que ela ocorreu, e a matéria, ou seja, o conteúdo dessa lei. Uma vez atendidos esses requisitos, ela será considerada válida. Porém, a gente tem esses outros aspectos que são da vigência e eficácia, ou seja, ela foi publicada, então está valendo? Já inovou no ordenamento jurídico? Já estabeleceu direitos e obrigações? Não, eu preciso ver se ela também está em vigor, se ela também está vigendo, se ela está em vigência. Então é aqui, porque é exatamente com a entrada em vigor que passa a surgir os direitos e obrigações advindos daquilo que está escrito e determinado naquela legislação. Então a vigência é a que passa a obrigar. E aí um conceito interessante que a gente aprende no direito civil, que é importante a gente relembrar agora, é o conceito do vacatio legis. O que é o vacatio legis? É o tempo em que está vago, né, digamos assim, ou seja, que não está vigente, que é o tempo que dura entre a publicação dessa lei e o dia que ela entrou realmente em vigor. Então, se uma determinada lei é publicada em um dia, e lá nessa lei diz que ela só entrará em vigor daqui a 90 dias, nós temos esse prazo de vacatio legis, entrada em vigor, de 90 dias em que a lei já existe, a lei já é válida, mas ela ainda não está em vigor. E, por fim, a outra análise é a análise da eficácia da lei. Essa lei, a eficácia,
ou seja, está apta a produzir os efeitos jurídicos, a produzir todos os efeitos a que ela tem como objetivo, e isso trata da eficácia. Um detalhe seguinte também sobre vigência. A lei está em vigor, se ela é uma lei que está em vigor, ela continuará em vigor até que seja revogada. Então, uma nova lei que venha a vigorar revoga a legislação anterior. Então, a vigência vai deixar de existir enquanto essa lei não for revogada. E já a eficácia, que trata de produção de efeitos jurídicos e é realmente fazer acontecer no mundo concreto, ela vai ser assim encontrada quando e enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, né, que é o órgão próprio para fazer isso. Então, uma lei é válida, já está em vigor e está produzindo efeitos jurídicos. Vai continuar produzindo efeitos até que alguém peça para o STF se posicionar e ele diga que, olha, essa lei é inconstitucional, e então, portanto, não pode mais produzir os efeitos que ela estava produzindo. E aí também o STF analisa também a questão da constitucionalidade, ex tunc, ex nunc, enfim. Aí um exemplo de eficácia, né, o que a gente vê lá nos princípios, os princípios que a gente viu aplicados ao direito tributário, um deles é o da anterioridade, e no princípio da anterioridade diz, é vedado aos entes da federação cobrar tributo antes, né, no mesmo exercício financeiro em que lhe for instituído, ou seja, só pode cobrar no exercício seguinte. Ou seja, mesmo que uma lei seja válida e entre em vigor, ela só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Claro que a gente vai encontrar uma certa doutrina mesclando essas definições, divergindo um pouco, mas aqui o entendimento majoritário é esse. Inclusive, nem é tão interessante assim para o nosso objetivo aqui aprofundar nessa diferença entre vigência e eficácia na aplicação do princípio da anterioridade. O que precisa saber é quando eu tenho algo que limita ou restringe essa produção de efeitos, ela não está sendo eficaz, e que é o caso da anterioridade, uma determinada lei produzida, feita lá e publicada, promulgada em fevereiro, tributária, criando um tributo, só vai poder, em regra, mesmo ela sendo válida e estando em vigor, só vai poder produzir efeitos jurídicos e aquele imposto criado, aquele tributo criado, poder ser cobrado a partir do exercício seguinte. Então, a eficácia tem a ver com produção de efeitos jurídicos. Dito isso, beleza, a gente já entendeu as diferenças importantes doutrinárias. Você precisa saber a questão de vigência. O artigo 101 vai falar, bom, já que a gente está falando nesse vídeo sobre vigência, quando que a legislação tributária entra em vigor e onde eu procuro a legislação que vai embasar a vigência da legislação tributária? No próprio CTN, ele cita assim, a vigência no espaço e no tempo, ou seja, é uma análise que a gente vai fazer em breve. Vigência no espaço é onde ela se aplica, onde ela está em vigor, e no tempo na questão da linha temporal, qual é a aplicação dela, para trás, para frente, a partir de agora, enfim. De quê? Então, a vigência da legislação tributária rege-se pelo quê? Pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto nesse capítulo. Ou seja, eu encontro a regra de vigência aqui no que estiver previsto nesse capítulo e também no que não estiver aqui previsto nas normas gerais nas normas jurídicas em geral. Quais são essas normas jurídicas? A gente tem aí, por exemplo, aquela que você estuda quando você começa a estudar direito civil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem lá no Decreto 4657 de 42. Então lá eu encontro o dispositivo que trata sobre vigência de um modo geral das leis. Além disso, temos dispositivos na Lei Complementar 95, que vai tratar sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, nesses instrumentos normativos, dentre outros, a gente vai pegar aquilo que for aplicável à legislação tributária
e que não for contrário ao que estiver previsto nesse capítulo. Então, onde eu encontro, portanto, a base legal da vigência, no decreto, na LINDB, na Lei Complementar 95 e no próprio CTN. Agora a gente tem lá o artigo 102, ainda falando de vigência, que trata da vigência no espaço, ou seja, qual é o lugar geográfico, o espaço físico, em que uma determinada legislação entra em vigor, passa a vigorar, passa a valer. A legislação tributária diz assim, o artigo 102, a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora. Então, peraí, antes da gente ver esse fora, a gente vai entender o seguinte. Primeiro detalhe aqui, não fala de união. Por quê? Porque eu não preciso analisar a vigência no espaço da União. No caso, quando eu estou falando de Brasil. Porque toda lei feita pela União se aplica a todo o território nacional. Enquanto que uma lei estadual deixa claro que a regra se dá pelo princípio da territorialidade, ou seja, a vigência no espaço de uma legislação tributária estadual será aquele estado. Bem óbvio, né? A vigência de uma legislação tributária municipal será apenas, em termos de espaço, naquele município. Se aplica aquele. Então essa é a regra. A regra é a territorialidade. Ok. No entanto, pode acontecer de uma lei, e aqui a gente fala de tributária, né? Essa regra se aplicaria também à lei, de modo geral, mas a gente está focando no tributário. De uma lei estadual ou até mesmo de uma lei municipal se aplicar fora do seu território? Sim, são os casos de exceção. Onde eu encontro esses casos? Aqui no artigo 102 do CTN, que diz assim, ó. Então, uma lei vigora no país fora dos respectivos territórios. Então, veja que, na verdade, o CTN trouxe já direto a exceção. Por quê? Porque a regra é o que a gente tratou sobre as normas gerais jurídicas. As normas gerais jurídicas são a regra como territorialidade. Então, o CTN vem trazendo uma exceção dizendo, ó, a lei tributária pode ser aplicada fora dos territórios nos limites em que reconheçam extraterritorialidade. Então, um detalhe importante, não é aplicado assim de qualquer jeito. Nos limites que essa aplicação será feita de extraterritorialidade onde estiver previsto. Então, não pode, se eu tenho, por exemplo, dois municípios que concordam na aplicação da extraterritorialidade um do outro, não pode aplicar em um terceiro, nos limites. E aí, dentro desses limites, quais são os atos normativos ou quais são os instrumentos cabíveis para que a extraterritorialidade seja aplicada? Convênio de que participem, ou seja, convênio feito entre esses entes, um estado com outro, um estado com município, municípios com outro. Aí aqui é importante o quê? A gente entender que os entes políticos, eles possuem autonomias legislativas, financeiras, políticas. Então, essas autonomias precisam ser respeitadas a partir do momento em que você, Constituição, delega uma competência para um município, você até pode legislar sobre o direito tributário, tá aí seus impostos que você pode instituir, mas você é autônomo em relação ao Estado ou em relação ao município do lado. Não queira instituir um tributo para cobrar no município do lado ou no estado vizinho. Não pode. Por quê? Porque são entes autônomos e essa autonomia, em função do Pacto Federativo, precisa ser preservada. Então, a conclusão é, a extraterritorialidade tem que estar prevista em lei, está no CTN, em que momentos, em que situações ela pode ser aplicada e quais são essas situações? Uma delas, convênio. O que é o convênio? Dois municípios que se juntam e falam, vamos combinar que eu posso aplicar minha legislação no seu município, você no meu? Sim, então eles concordaram, não feriu a autonomia, não feriu o Pacto Federativo. O exemplo clássico desse caso de convênio de aplicação da extraterritorialidade é exatamente aquela discussão do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que a Lei Complementar 116 vai dizer onde ele deve ser cobrado. No entanto, tem muitas nuances em que eu tenho o local do prestador, onde ele reside, o local do tomador, onde ele reside, e o local da prestação. Então, de acordo com o tipo de serviço, isso vai variar essa cobrança. Quem deve pagar,
quanto deve pagar e a qual município deve pagar. Então, muitas vezes, municípios limítrofes, né, um do lado do outro, fazem convênios para trocar informações sobre fiscalização, para até um cobrar do outro em função do tipo de serviço prestado. Então, esse convênio pode ser feito. Aí você vai ver um município indo lá no outro município, cobrando de repente de uma determinada empresa no outro município. Por quê? Porque o convênio permitiu a aplicação da extraterritorialidade. Então, extraterritorialidade prevista em convênios. Estamos falando da vigência no espaço. Além disso, eu tenho mais dois tipos de extraterritorialidade. São aquelas em que o próprio CTN trate, ou seja, ou que disponham esta o que? Lei. Então, a extraterritorialidade, quanto o próprio CTN prevê, ou então em outras leis de normas gerais expedidas pela União. Então, extraterritorialidade nos casos em que a União elabora uma lei de normas gerais, provavelmente tem que ser feito por meio de lei complementar, de acordo com o artigo 146 da Constituição. E aí essa norma geral, bastante criticada isso, porque alguns vão entender que não, está ferindo o Pacto Federativo. Mas a maioria entende que não, pode ser, primeiro que o CTN diz, e segundo que vai ser uma norma geral aplicável a todos. Então, se nessa norma geral tiver a previsão de vigência de extraterritorialidade, ok, beleza. Depois disso, nós temos a vigência no tempo. A vigência no tempo é a seguinte: tem duas opções, né? De acordo com o princípio da irretroatividade, e que a gente vai ver na questão da aplicação, é assim, surgiu uma lei. Geralmente ela não vai para trás, né? Então, quando a gente fala de entrada em vigor, ou ela entra em vigor no dia que ela surge, ou em algum momento mais para frente. E aí, se for em algum momento mais para frente, esse lapso temporal entre o dia que ela foi publicada e o dia que ela entra em vigor se chama vacatio legis. Então, essas são as duas opções. Então, como é que eu sei, analisando uma legislação tributária, quando ela entra em vigor? Ora, eu vou lá primeiro tirar o fundamento jurídico ali no artigo 8º da Lei Complementar 95. A vigência da lei será como indicada de forma expressa, de modo a contemplar um prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula da entrada em vigor da sua publicação para leis de pequena repercussão. O que o artigo 8º está dizendo é o seguinte, olha, como a lei vai transformar o ordenamento jurídico, vai trazer uma novidade, novos direitos, novas obrigações, é preciso que todos aprendam a se acostumar, para não pegar ninguém de surpresa. Então diz aqui o artigo 8º, ei, por favor, lei, expresse um prazo de modo expresso. Você entrará em vigor daqui a tanto tempo. O que o artigo 8º está dizendo é isso. Ele não estipula esse tempo qual é, mas fala daqui a tanto tempo. E esse artigo 8º também diz o seguinte, olha, mas leis de pouca repercussão, que não tem essa necessidade de vamos aguardar um tempo, pode vir expresso dizendo assim, essa lei entra em vigor hoje, ou seja, na data da sua publicação. Então é muito comum a gente ver legislação ou lei dizendo essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou a gente vê na lei escrito essa lei entra em vigor daqui a tantos dias, 30, 60, 90, 120, 180, enfim, qualquer que seja. É interessante que venha expresso. E se vier expresso, entra em vigor no dia que tiver expresso e aplica-se, portanto, a vigência no tempo nesse caso. Aí a pergunta que fica aí, se não tiver escrito quando que ela entra em vigor? Pode acontecer? Esqueceram lá de colocar? Pode acontecer. Esqueceram ou por um erro, enfim. Então, nesse caso, diz a lei, o artigo 1º da LINDB, salvo a disposição contrária, por quê? Porque é exatamente esse caso, né? Quando tiver expressa. Então, ou seja, não estando expressa, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, na omissão do dispositivo, entra em vigor 45 dias após a publicação. Então, para a legislação tributária, diante dessa realidade aqui, qual é o que se aplica em relação à vigência no tempo? Bom, o ideal é que venha expresso no texto, quando que ela entra em vigor. Se não vier expressa no texto, a gente acabou de aprender, ou seja, pode vir expressa no texto dizendo que é hoje, na data da publicação. Pode vir expressa no texto dizendo que é daqui a tantos dias.
ou pode não vir nada. Se não vier nada, em caso de omissão, vai entrar em vigor 45 dias após a publicação. No entanto, o CTN estabeleceu, lembra que a gente viu as normas complementares, em que o CTN estabelece são complementares aos tratados, às leis, aos decretos. O seguinte, aí estabeleceu lá 4 incisos. Então, aqui no próprio CTN, ele estabeleceu também uma regra de vigência para 3 desses 4 incisos. Vejamos. As normas complementares são essas, ó. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 1. As decisões dos órgãos. Quando é que eles entram em vigor? Eu vou achar aqui no artigo 103. 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos em que a lei atribui eficácia normativa. Vou achar aqui no 103 quando é que eles entram em vigor. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Quando é que entra em vigor? Bom, como são aquilo que a gente chamou de usos e costumes, não tem como se estipular essa situação específica, então esse não está previsto no artigo 103 do CTN. E os convênios que entre si celebram a União dos Estados, Distrito Federal e os municípios têm um prazo aqui no CTN. Veja só, artigo 103 do CTN. Diz assim, salvo disposição em contrário, ou seja, mais uma vez ele dizendo o seguinte, olha, eu vou estipular a vigência aqui embaixo, mas só se não tiver escrito na lei. Se tiver escrito na lei, vale essa regra de salvo disposição em contrário. Então vamos lá, salvo disposição em contrário, entra em vigor. O 103 cai muito, tá? A literalidade dele. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, né, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na data da sua publicação. Tá? Então, se nada vier escrito, entra em vigor na data da publicação. 2. As decisões, aquelas lá dos órgãos singulares ou coletivos, que a lei atribui eficácia normativa, elas entram em vigor 30 dias após a data da sua publicação. E, no caso, o inciso 3, os convênios, aqui se refere ao inciso 4, na data neles previstas. É bastante criticado esse inciso 3, né? Bom, se é na data deles prevista, não precisava ter dito nada aqui, já que vale aqui o salvo de disposição em contrário. Apesar dessa discussão e de tanta crítica, preste bem atenção que a gente tem visto bastante questão de prova cobrando a literalidade do artigo 103. Então, você precisa saber que atos administrativos é data da publicação, decisões 30 dias e os convênios data nele prevista. Beleza, aí depois o CTN trouxe um dispositivo que também causou uma certa repercussão e que vai ser analisado agora em relação comparando com a anterioridade. Você lembra do princípio da anterioridade? É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Beleza. Para quê? O princípio da não surpresa, criei um tributo agora, mesmo que essa lei entre em vigor, só vai poder produzir efeitos a partir do primeiro de exercício do ano que vem, ok. No entanto, o artigo 104, ele trata de mais ou menos do mesmo assunto, mas aplicando-se à vigência. Então, por isso, por causa dessa discussão toda, é vigência, é produção de efeitos, e como é que fica a anterioridade nesse meio? Ele surgiu numa época que não tinha essa questão da anterioridade, então era importante que ele existisse para proteger. Outros vão dizer que é uma proteção a mais para o contribuinte. Independente da discussão, o artigo 104, na sua literalidade, tem sido bastante cobrado em prova. Então, a gente tem que entendê-lo, que diz assim, ó, entram em vigor. A gente está falando de vigência, vigor? Então, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei. Então, primeira coisa aqui, está falando o seguinte, não importa quando que a lei foi publicada, só vai entrar em vigor no primeiro dia do ano que vem. Tá, mas esse artigo é específico, ele trata de um caso só. Enquanto o princípio da anterioridade ele trata de todos os tributos, exceto aqueles casos previstos como exceção, aqui no artigo 104 está falando só de impostos, ó, referentes a impostos, e impostos bem específicos sobre patrimônio ou renda. Então, não se discute nada em relação a outros tributos, ou impostos que não sejam sobre patrimônio ou renda, porém, conforme esse artigo aqui, 104, só entra em vigor uma legislação tributária que trata sobre
impostos de patrimônio e renda no primeiro dia do exercício seguinte. Quer dizer, e não é só que trata sobre, é impostos que instituem ou majoram os impostos. Então, uma lei que institui ou majora imposto só entra em vigor. E aí acaba que, na verdade, ou então que definem novas hipóteses de incidência. Na verdade, o que acaba acontecendo na prática? Apesar de toda essa discussão doutrinária, muitos consideram o seguinte: esse inciso 1 e 2 aqui é irrelevante. Por quê? Porque eles não estão protegendo tão assim, já que já existe o princípio da anterioridade a ser aplicável, então ele fica quase que inócuo, e por isso muitos consideram o seguinte: inciso 1 e 2 foram não recepcionados. Independente disso, raramente cai questão perguntando se ele foi recepcionado ou não, e sim perguntando o que está escrito nele. Já o inciso 3, ele trata de uma situação que não está prevista na Constituição, né? Que diz, extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Ou seja, qual que é a regra? A regra é que eu tenho uma lei, lembrando, eu tenho uma lei que concede isenção. Ela se aplica e entra em vigor desde já? Sim, desde o momento em que tiver previsto lá sua vigência e sua eficácia. Não tem que respeitar o princípio da anterioridade, por exemplo. A concessão da isenção. No entanto, a revogação da isenção, ela é discutível lá, que a gente discutiu se aplica o princípio da anterioridade ou não. E a gente falou, o STF tem entendido de forma, como turma, de forma colegiada, que não se aplica o princípio da anterioridade, ou seja, uma revogação de isenção pode ser cobrada desde já. No entanto, o STF, em julgados mais recentes, em casos semelhantes, tem dado a entender que existe uma tendência à mudança no sentido de aplicar sim o princípio da anterioridade. Então, olha só. No entanto, o inciso 3 diz o seguinte, quando extinguir ou reduzir isenção, teria que ser aplicado à legislação tributária a impostos sobre patrimônio e renda, só entrará em vigor a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, a questão é, se o examinador está perguntando, de acordo com o CTN, você vai dizer que uma legislação que extingue ou reduz isenção só entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte. Se for perguntando, o STF entende uma determinada isenção foi revogada, né? Como é que faz? O STF tem entendido que pode se aplicar de imediato esse caso com uma tendência a mudar. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Beleza, então essas foram os dispositivos sobre a vigência. Agora, aplicação. Olha, o que é aplicação? É pegar o que está escrito na legislação tributária e colocar em prática. Fazer valer no mundo concreto, nos fatos. Executar. Né? Tanto é que essa é a tarefa, geralmente, de órgãos do Poder Executivo. Né? Um órgão de fiscalização, que pertence ao Poder Executivo, vai executar aquilo que está previsto na legislação. Como que ele vai fazer essa aplicação? De acordo com os dizeres do CTN. Então, a definição de aplicação da legislação tributária é essa: colocar em prática o que está previsto na legislação, aplicando as normas gerais e abstratas aos casos concretos. Sim, porque a norma é geral, ela é abstrata, ela é genérica, ela não fala de um caso específico, ela fala de todos que se submeteram a essa situação. E aí acontece no mundo, no fato, né, os fatos geradores vão acontecendo, e eu preciso aplicar a legislação naquele caso. E aí, dentro dessa análise de aplicação, a primeira delas é, qual que vem em mente o que vem na nossa mente se a gente pensar racionalmente? É que eu vou aplicar uma lei, eu tenho uma lei. Eu quero aplicar essa lei. Eu aplico aonde? Assim, a quem? A que fatos que eu aplico? Aos fatos que acontecerem a partir daqui. Olha para frente. Os fatos para trás se submetem à legislação que existia à época. E isso é em função da segurança jurídica, né? Então, é o princípio da irretroatividade sendo aplicado. Na verdade, é um princípio previsto na Constituição. E na Constituição não retroage. Aqui a gente vai ver que existe essa análise em relação a determinados fatos, pode retroagir. Então, a regra é a irretroatividade. Então, se aplica daqui para frente, não retroage. Beleza. Então, e aí a gente vai ver alguns casos de exceção em que uma determinada legislação pode ser aplicada retroativamente,
conforme previsto aqui no CTN. Então, o artigo 105 vai dizer, ó, a legislação tributária aplica-se imediatamente a... Quer dizer, o que o que o legislador quis dizer com isso imediatamente é daqui para frente, né? E não, porque fica engraçado, né? Aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Quer dizer, um fato nem aconteceu agora, ainda já vai se aplicar imediatamente? Não. Esse imediatamente quer dizer a partir de agora, desse imediato momento em que essa lei está valendo. A fatos geradores futuros, perfeito. E aos pendentes. Então aqui rola toda aquela discussão sobre e análise doutrinária de fato gerador. Acho que eu separei aqui alguma coisa, sim, para a gente entender melhor. Bom, assim entendidos aquelas cuja ocorrência tenha início, mas não esteja completa. Então, olha só, fatos futuros, fatos para frente, não retroage, ok. Fatos do passado, já consolidados, já finalizados, já completos, já encerrados, não há também que se falar em aplicação da retroatividade. Beleza. Se aplica, portanto, aos fatos pendentes e talvez também nem se considere uma retroatividade, os fatos pendentes. E aí é aquela análise que eu falei, que você pode ter fatos geradores instantâneos, ou seja, surgiu, deveu, pagou, acabou. E fatos geradores pendentes. E aí eu tenho aqueles pendentes simples, que é geralmente os casos em que a legislação prevê tal dia será considerado fato gerador, né? Por exemplo, os impostos sobre a propriedade, IPTU e IPVA, são fatos geradores de ser proprietário. Quer dizer, eu vou sendo proprietário ao longo de todo o tempo, mas o legislador quer estipular um dia específico para ser cobrado. E aí é simples, né? Então é pendente simples. E o pendente complexo é aquele que não tem esse dia. Então, por exemplo, o fato gerador do imposto de renda em um determinado ano se concretiza lá no dia 31 de dezembro daquele ano. Então, esse fato gerador de auferir renda, ele é pendente de 1º de janeiro até o final do ano. E aí, o que esse artigo 105, portanto, está querendo dizer com essa situação que se aplica aos fatos pendentes? Como o fato ainda não está totalmente encerrado, e surge nesse meio do caminho desse fato pendente, surge uma nova lei, essa lei se aplica a esse fato pendente. E, portanto, mesmo que o fato tenha iniciado antes, ele vai se submeter a essa nova lei, já que ele não acabou. Então, são fatos iniciados e não encerrados, e toda essa discussão aí de fato gerador instantâneo e periódico. Além disso, temos aí o artigo 106, que vai tratar das possibilidades de que a legislação possa retroagir. Ora, então, estamos falando sobre a aplicação. Eu aplico daqui para frente, mas a lei pode olhar para trás e retroagir? No caso aqui, a retroagir a quê? Retroagir a fatos que aconteceram antes dessa lei. Eu estou aqui vivendo minha vida e tem lá a legislação que diz o que eu devo fazer e o que eu não devo. Fiz alguma coisa. Daqui a 6 meses surge uma nova lei mudando a regra dessa coisa que eu fiz hoje. Ora, essa lei que surgiu 6 meses depois pode se aplicar a mim, ao que eu fiz há 6 meses atrás? Pode. Exatamente, geralmente, para me beneficiar quando eu fiz alguma coisa errada. Vem lá do direito penal. O direito penal ele é muito assim, né? Lei nova, mais benéfica, favorece todo mundo a partir dali e para trás. Pega todo mundo para trás também. Então, o artigo 106 vai falar disso. Ele vai dizer, aplica-se a lei, aplica-se a ato ou fato pretérito. Então, a lei vai lá olhar para trás e se aplicar um fato anterior. Em que casos? 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. E 2, tratando-se de ato não julgado, quando deixe de defini-lo como infração, não vou nem ser da frente que a gente vai ler mais para frente, quando deixe de tratá-lo como contrário, a exigência de ação ou omissão, ou quando lhe combine penalidade. Vamos ver então esse caso aqui. A lei se aplica a ato ou fato pretérito, inciso 1. Em qualquer caso, quando a lei for expressamente interpretativa. Pode retroagir? Quando for expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados? Sim, claro, porque se for uma interpretação de dispositivo, eu quero aplicar uma pena para trás, aí não pode. Fora isso,
qual que é a situação aqui? Existem tipos de interpretação, né? Quando um determinado órgão julgador julga, né, da justiça, julga um caso, ele está fazendo a interpretação jurisprudencial. Quando o Poder Executivo interpreta uma determinada legislação, ele faz uma interpretação administrativa. E por aí vai. Quando o jurista faz a interpretação doutrinária, e aqui nós temos a chamada aplicação da interpretação autêntica. Ela é, de certo modo, criticada. Por quê? Porque os críticos vão dizer o seguinte: você fez a lei, cabe agora ao Poder Executivo interpretá-la na sua aplicação e ao Poder Judiciário interpretá-la na sua demanda de caso concreto, no litígio que lhe é apresentado. Beleza? Então, legislador, você já fez a lei, acabou. No entanto, por vezes a gente sabe que acontece do legislador fazer leis mal redigidas, ambíguas, dúbias. E aí esse próprio poder legislativo, ele tem esse poder, essa égide de elaborar uma lei interpretando essa lei que ele fez. Ele não precisaria fazer uma nova lei revogando essa. Por vezes acontece de uma lei ter artigo 1º, aí tem lá alguma coisa, aí o artigo 2º define alguns conceitos primeiro. É uma lei que é interpretativa, mas desde já. Mas aqui é como a gente está analisando a questão da se aplicar para o passado retroativamente, eu preciso entender que essa lei nova, interpretativa, eu estou tratando de caso em que tem uma lei nova interpretando uma lei anterior. É o que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho uma lei A, tá lá. Só que essa lei A é dúbia, as pessoas não estão aplicando direito, enfim, não entenderam e tal. E aí surge então uma lei B do próprio mesmo poder que fez a lei A, dizendo, interpretando, olha, esse artigo 3º lá da lei A, ele quer dizer o seguinte: se aplica dessa forma, se interpreta dessa forma. Ele vai interpretar e esclarecer para todo mundo falar: ah, tá, entendi. Ele não pode, essa lei interpretativa, não pode inovar no ordenamento jurídico. Então, olha só, eu tenho determinada lei A, surgiu aqui. O tempo passou, um monte de coisa acontecendo, dúvida de como aplicava, surgiu uma lei interpretando. Então, essa lei que interpreta, não trazendo novidades, novas obrigações, ela pode se aplicar a fatos que aconteceram nesse período de tempo aqui? Sim, pode se aplicar, porque exatamente esse é o objetivo dela, pegar a esse fato que aconteceu aqui e dar a interpretação correta pela chamada interpretação autêntica feita pelo próprio órgão. Então, nesse caso, ela pode retroagir. A confusão que acontece é exatamente essa, né? Muitas vezes o poder legislativo, no âmbito de tentar interpretar e esclarecer, acaba criando novas obrigações, e isso de fato aconteceu. Vou tentar explicar rápido, porque isso demandaria bastante tempo, o caso da Lei Complementar 118 de 2005, que alterou o CTN em alguns dispositivos. E ele é um exemplo clássico dessa questão da lei expressamente interpretativa. Olha só o que tem lá no artigo 3º da Lei Complementar 118. Para efeito de interpretação, então ela se diz uma lei interpretativa. Do inciso 1 do artigo 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado. Então vamos lá. O que é essa situação aqui? Vou tentar explicar, você tem que prestar bastante atenção aqui em mim. Como que acontecia antes da lei complementar? Que o STJ já tinha consolidado o entendimento. Eu tenho um prazo para pedir o dinheiro de volta se eu paguei errado, se eu paguei a mais. Então, paguei lá para o governo, agora eu quero pedir o dinheiro de volta. Qual o prazo que eu tenho? 5 anos. 5 anos de quando? De quando o crédito tributário é extinto. Extinguiu, 5 anos para pedir o dinheiro de volta. Ok. No entanto, quando que eu tenho diversos tipos de lançamentos, a gente vai aprender lá quando aprender lançamento. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O lançamento por homologação é aquela em que o contribuinte faz tudo que tem que fazer, declara e paga e pum, e fica esperando o ente público homologar. Quando o ente público homologa, extingue. Essa homologação pode ser expressa ou tácita. Então veja, eu paguei o imposto sob lançamento de homologação. Então ele demorou 5 anos para ser extinto, já que foi
homologação tácita, o ente público não se manifestou, 5 anos para ser extinto. Dessa extinção, conta-se os 5 anos para eu pedir o dinheiro de volta. Ou seja, basicamente, do dia que eu paguei até eu poder pedir esse dinheiro de volta, são 10 anos para pedir o dinheiro de volta, no caso de imposto ou de tributo pago em lançamento por homologação, por causa disso, por causa dos 5 anos para pedir o dinheiro de volta e 5 anos para homologar. E aí as pessoas iam lá e o STJ entendeu isso. Pedir 9 anos depois, vou poder ter dinheiro de volta? Vou. Então veio aí o artigo 3º dizendo, para interpretar melhor, que vocês não estão entendendo, eu, legislador, quero dizer o seguinte, você quer pedir o dinheiro de volta? Esses prazos de 5 anos contados da extinção, no lançamento por homologação, são contados do pagamento, da extinção. A extinção, nesse caso, vai ser o pagamento. Então, antes eu pagava 5 anos para homologar, a partir daqui 5 anos para pedir o dinheiro de volta. Agora não mais. De acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 118, começa a contar os 5 anos daqui, do dia que eu paguei. Vou considerar do dia que eu paguei, extinto. Beleza, então só tem 5 anos aqui para frente. O caso, é óbvio, foi parar no STJ de novo, que se posicionou dizendo, olha, essa interpretação está ok, a gente pode aplicar ela. No entanto, e os casos que já estão sendo pedidos e que pediram 8 anos, 9 anos depois? Quer dizer, o que você está fazendo, o artigo 3º da lei, é dizendo que está interpretando, mas não está não. Você está fazendo uma nova obrigação, porque antes eu tinha 10 anos de direito, agora eu tenho 5. Então não. Apesar de estar escrito aí interpretação, não considero essa lei interpretativa para efeitos de aplicação do CTN e poder retroagir, e você só vai poder ser aplicada daqui para frente. Então, tudo bem, eu aceito que a partir de agora, 5 anos do pagamento para pedir o dinheiro de volta. No entanto, para daqui para frente, os pagamentos anteriores a esse, ou as ações anteriores a essa, continuam válida a interpretação que eu fiz anteriormente como STJ. Então, basicamente é isso. O STJ entendeu que, apesar do termo interpretação, não se tratava de uma lei interpretativa e, por isso, não aplicou a possibilidade de se aplicar retroativamente uma lei interpretativa. E agora eu tenho a questão da lei podendo retroagir quando mais benéfica ao contribuinte em termos de penalidade de infração. Tá? Então, uma observação óbvia aqui. Essa aplicação benéfica retroativa ao contribuinte não é de tributo. Então, se eu tenho lá um tributo que diz que a alíquota é de 15%, aí eu não paguei esse tributo, fiquei lá, enrolei, foi até para dívida ativa. Aí vem uma nova lei dizendo que agora esse tributo é 10%. Eu vou me beneficiar dessa nova mudança para que ela seja aplicada retroativamente ao dia que eu pratiquei o fato gerador? Não. Nesse caso é tributo. Agora, em relação à pena, sim. Se eu tenho uma lei que diga, se você não fizer tal coisa ou fizer tal coisa de determinada maneira, vou te aplicar uma multa de 20%. E aí, estou lá. Eu infringi a legislação. E aí me foi aplicada essa multa. Ou até não foi, enfim. Um belo dia vem uma nova lei, boa, benéfica, e diz assim, não existe mais multa, acabou a multa. Extinguiu essa multa. Se eu já tomei a multa e paguei, acabou, não tenho o que fazer. Se eu não tomei a multa e pudesse vir a tomar, não vou mais poder tomar essa multa, porque a lei me abonou disso. Se eu tomei a multa e não paguei ainda, essa nova lei me beneficia e eu não vou ter que mais pagar, será extinto. Isso vale para se a lei for extinta, ou seja, se a multa for extinta, se a multa for diminuída, ou seja, era 20%, passou a 10%, ou se essa nova lei, na verdade, fala o seguinte, isso que você fez, que era uma infração, não é mais uma infração. Então, se não é mais uma infração, a aplicação da multa que não é mais cabível. Então, nesse caso, você vê que pode retroagir? Pode, ou seja, uma lei nova indo num fato lá atrás e mudando a situação jurídica. Então, de acordo com os dizeres, pode retroagir quando for... Então, um outro detalhe importantíssimo a ser aplicado nas 3 situações. Ato não definitivamente julgado. Por isso que eu dei o exemplo de, nos casos em que eu tomei a multa,
Aí, de repente, impugnei, perdi, paguei, acabou, definitivamente julgado. Surge uma lei nova, acabando com aquela infração, acabou, não tem que pedir dinheiro de volta, não retroage, não tem nada disso. É importante você entender isso, porque senão imagina, toda vez que alguém sofreu uma multa, é por isso que muita gente critica isso quando esse tipo de legislação surge, porque aquele que pagou se sente lesado, porque se ele soubesse que essa legislação ia surgir, ele podia ter pensado, poxa, eu não precisava ter pago. Se eu não tivesse pago, agora eu ia ser abonado. Mas, enfim, essa é outra discussão. Então, ó, ato não definitivamente julgado. Então, quando uma lei nova deixa de defini-lo como infração, então essa situação que disse assim, ó, não é mais infração. Ou, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, que é basicamente a mesma coisa dito em cima. No entanto, a doutrina vai dizer que esse aqui se aplica mais às obrigações principais e esse aqui se aplica mais às obrigações acessórias por causa dessa parte final aqui, ó. Desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Então, se uma lei deixa de tratar algo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, e se isso não foi feito de maneira fraudulenta, ou esse ato, né, ou não implicou falta de tributo, por isso fala mais em acessória, aí se aplica retroativamente. Eu botei aqui, aplicável mais às obrigações acessórias. E a letra C, quando lhe comine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então foi esse exemplo que eu dei aqui de 10, a nova multa agora é 10%, era 20, passou a ser 10. Se não for definitivamente julgado, eu vou pagar só 10. Tá bom, pessoal? É isso. Deixa eu voltar aqui. Obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Valeu!